Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Mais um vídeo, agora a terceira parte do Natas, né? Da plataforma do Natas. Vou tentar gravar aqui do 10 ao 15, sabe? Talvez esse vídeo seja um pouquinho longo, por causa que acho que se eu não me engano, o 11º desafio, ele é bastante complexo, tá? Então, vamos que vamos. Eu vou começar aqui do 10, porque foi um desafio que eu deixei no ar no último CTF, no último vídeo que eu gravei do Natas 2, né, na segunda parte, e algumas pessoas ficaram com a dúvida, não conseguiram resolver, então vou mostrar a resolutiva aqui e aproveitar também para pegar a senha, né, a senha do próximo nível, que eu só dou com a senha do Natas 10 aqui pra vocês, beleza? Então vamos começar, vamos seguir aqui. A priori, a gente precisa voltar aqui para olhar no código-fonte. No código-fonte, vocês podem perceber que é uma busca normal, né? Então eu posso botar fast aqui e ele vai buscar dentro do arquivo dictionary.txt por esse termo aqui que está dentro do key, né? Dentro do fast. Então ele vai fazer um gap menos i, fast, que é o que eu coloquei, dentro do dictionary, né? Só que alguns caracteres aqui são bloqueados, né? E tudo que está dentro dessas barras aqui e dentro desses cochetes, eles são impedidos de serem utilizados, que é o ponto e vírgula que a gente usa para parar o programa, né? O pipe, quando você quer dizer para executar o bash, executar outro comando, e o ii também quando você quer executar outro comando, só que um é quando ou, né? E o outro seria na condição ii, só que no sentido de quando um comando executou, ele deu true, né, ele executou corretamente, ele execute o outro, né? Nesse caso aqui ele vai executar ou um ou outro, se eu não me engano. É um detalhe exatamente nesse sentido. Eu tenho aqui então esses bloqueios desses caras, que eu tenho esse bloqueio desse ponto e vírgula do pipe e do e comercial, que eu não posso utilizar. Então, sabendo que eu tenho esse bloqueio, eu já subentende que você não pode meio que parar a execução do comando, né? Eu não posso simplesmente parar a execução do grep para dar um cat numa outra coisa, né? Isso não vai dar certo. Então talvez aí venha a lógica de você estudar as possibilidades do grep, né? O que eu posso usar, o que eu posso inserir aqui dentro do key que me possa ler, né? Ou me dá a possibilidade de ler outras coisas que não somente o dictionary.txt. Bom, para quem dá uma estudada no gap, a primeira coisa que você entende é que você pode, através dele, fazer a busca em múltiplos arquivos ao mesmo tempo, né? Então eu posso concatenar aqui dictionary, posso botar espaço outro arquivo, espaço outro arquivo. Então se eu consigo manipular uma parte dele, talvez eu consiga inserir dentro aqui o arquivo de leitura que eu quero, que é o meu Natas 11, que é onde tem a senha, né? Só que o que vai fazer, qual é o caractere coringa que me represente alguma coisa que tem aqui dentro? Porque eu não sei o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem um conjunto de letras, né? Então isso aqui pode ser qualquer coisa. Se tivesse um padrão aqui, tipo Natas 11 ou Natas 14, 2 pontos, a gente poderia buscar por isso dentro desse arquivo. Mas não temos um padrão, né? O que temos, talvez, é um padrão. Você pode até buscar por padrões de regex, até pode ser até uma ideia. Mas existe um conjunto de caracteres que é mais prático, né? Que até envolve um pouco de regex, tá? Inclusive, uma das coisas que eu vou tentar gravar depois pra vocês é uma aula de regex, porque de vez em quando aparece essa necessidade de usar regex. E se vocês não tiverem conhecimento disso, vai ficar complicado para vocês estarem seguindo o caminho, tá bom? Mas voltando aqui, então o regex, esses caracteres coringa, eles meio que representam qualquer coisa, né? Então um caractere que representa qualquer coisa aqui dentro do grep que pode ser usado é o ponto asterisco, né? Então o ponto asterisco ele diz o quê? Eu quero que você me traga, o ponto seria qualquer caractere, né? Eu quero que você me traga qualquer caractere. E o asterisco ele diz assim, olha, de qualquer tamanho, de qualquer limitação. Eu quero que você traga qualquer string de qualquer tamanho logo em seguida, né? Então eu vou fazer essa busca e vou adicionar aqui que eu quero que ele traga também, faça essa busca dentro desse arquivo. E aí o que vai acontecer? Ele vai verificar esse cara e qualquer coisa, qualquer busca de qualquer texto dentro desse arquivo aqui, isso aqui tudo até o 11 vai estar entrando dentro daqui, ele vai dar um espaço, porque ele já tem um espaço aqui, e vai buscar também dentro do dictionary. Então a ideia é que o gap ele faça uma busca de qualquer coisa, de qualquer tamanho, dentro do arquivo PS e também dentro do dictionary. Então, ao momento que eu clicar em search aqui, ele vai buscar qualquer coisa que tenha correspondência, né? Então, inclusive, ele traz aqui para mim o Natas 11, tá? Então ele traz aqui, inclusive, os dados aqui do HT-Axis, ele entrou aqui nesse padrão, não sei exatamente por que trouxe essa questão do Natas, mas talvez por causa do ponto, né? Então, tipo assim, o ponto, ele trouxe ponto qualquer coisa, né? Então, inclusive, deixa eu fazer um teste aqui, talvez eu precisasse daqui, botar só asterisco, né? Deixa eu ver se dá certo. O asterisco ele já ia trazer o código fonte só, né? Legal, né? Ele trouxe até o próprio... Olha que foi interessante. Tinha dentro da minha pasta, né? Então o ponto asterisco ele faz essa busca para mim, beleza?
Então, colocando aqui, então, eu trago essa senha, a senha tá aqui do Notas 11, e eu consigo evoluir para a próxima sala, beleza? Tranquilo pra vocês? Essa aqui, pessoal, como eu falei, basta conhecer meio que os escapes ali do próprio grep, né? Pra você poder utilizar, você poderia até dar uma pesquisada assim, ó. Command Injection using grep, né? Command Injection vulnerable grep. Então, tipo assim, ó. Maneiras de você tentar, ó. Grep usar, aqui ele tá usando ponto e vírgula, né? Aí já não poderia. Então, dá uma procurada aí, pessoal. Com certeza vocês vão achar até outras variações daquilo que vocês acharem. E se vocês acharem, ó, com menos barra T, entendeu? Ó, barra, enfim. Vocês vão encontrar várias opções aí de coisas que vocês podem utilizar. E se você achar alguma coisa interessante, deixa nos comentários aí para as próximas pessoas estarem dando uma olhada, tá bom? Bom, seguindo aqui, vou agora pro Natas 11, que é o nosso filho complicado, posso dizer assim, tá? Porque ele já envolve, pessoal, um pouco de criptografia, né? Ele fala aqui que os cookies são protegidos com Short Encryptation, né? Primeira coisa, você entender o que é um cookie. O cookie, pessoal, ele é gerado para proteger, na verdade, para impedir, de certo modo, que você fique utilizando a sua senha constantemente toda vez que você fecha o seu navegador, né? Vamos supor que você fez um login em um site, esse site, sei lá, o seu Instagram. E aí, quando você fecha o navegador e você abre de novo, você percebe que o Instagram já está logado. Por que está logado? Porque ele salvou no seu navegador, ele salvou um cookie na sua máquina, certo? Esse cookie, ele é basicamente uma representação, ele possui, geralmente ali, inserido alguns dados, que quando o navegador pega novamente aquele cookie e manda para o servidor de onde é a aplicação, ele faz essa validação e diz, esse cara, ele é autêntico, ele de fato, em algum momento, ele me forneceu uma senha, um usuário seguro, e esse cara é válido, né? Então, ele faz essa checagem. Então, através dos cookies, eu posso exatamente ter esse processo de autenticação e verificação. Então, para verificar essa questão dos cookies, você pode ir aqui em armazenamento, né? Estou no Firefox. O Firefox é em armazenamento. Se você tiver no navegador, se não me engano, é em aplicação. E aqui, pessoal, eu tenho um cookie chamado data, né? E esse data, ele é como se fosse um código, né? Posso colocar aqui, ó. Ele é um código. Pelo fato dele estar com esse % aqui já 3, % 3D, eu já verifico e entendo que talvez ele esteja encodado, tá? A gente vai já trabalhar nesse desencode dele aí, mas ele utiliza, e esses cookies, esse cookie em si, ele está protegido por uma criptografia Shor. Shor, para quem não sabe, ele é um operador lógico, utilizado aí em, se eu não me engano, lógico de circuitos, né? Quem estuda circuitos digitais na faculdade, você vai ver um pouco de Shor. E o Shor tem uma característica interessante, que ele é muito utilizado na criptografia, né? Então, eu trouxe um sitezinho aqui só pra gente fazer uma breve explicação sobre esses operadores, porque é uma coisa necessária para que a gente siga com o entendimento disso aqui, tá? Aproveitando também, fazendo uma abertura de parênteses, pessoal, quem tá fazendo essa sala aqui, eu já pressuponho que você assistiu minha aula de Zap, tá? Não necessariamente que a gente vai utilizar Zap aqui nesse CTF, esse aqui acredito que a gente não vai ter que utilizar, mas você pelo menos passou pela parte de linguagens de servidor web. Tem uma última playlist que eu fiz que é de servidores web, né? Então lá eu falei como é que uma aplicação funciona, o que como é que faz o login, como é que faz o login no banco, expliquei todo esse processo para vocês, e também expliquei um pouco de PHP, né? Como o PHP funciona, qual é a lógica dele e tudo mais. Isso tudo, pessoal, a gente vai precisar aqui. Para quê? Para que a gente faça a descompilação, digamos assim, dessa operação Shor que ele está encodando esse cara, beleza? Bom, voltando aqui então. Então, se eu pegar esse cara e colocar aqui, antes de eu vir lá na calculadora, deixa eu ir na calculadora primeiro. Bom, aqui, pessoal, eu tenho uma calculadora lógica, né, que me gera o que a gente chama de tabela verdade. O que é a tabela verdade? É uma resposta, ou as possibilidades de resposta baseada em as entradas. Então eu vou ter, geralmente, um operador lógico, ele vai ter 2 entradas e uma saída. De acordo com o operador, né, ele vai ter uma saída. E entenda também que todo operador lógico, ele trabalha no sistema binário, né? Então esse sistema binário, ele é 0 ou é 1. Então, de acordo com a entrada que vai ser 0 ou 1, ele vai sair 0 ou 1. Ou seja, é como se fosse, literalmente, pessoal, um cálculo matemático, né? Eu posso até considerar, às vezes, que o operador lógico, né, e no final das contas mesmo, ele é um cálculo matemático entre 2 bits, né? Se eu fizer 0 e 0 vai dar 1, ou seja, eu consigo ter essa abstração, né, essa utilização no nosso mundo, utilizando exatamente os nossos bits, os operadores, tá? Então vamos aqui, ó.
Vamos montar primeiro a tabela lógica, a tabela verdade, do operador AND, né? Temos 5 operadores, na verdade. O AND, pessoal, ele funciona assim. Apenas quando todas as entradas são 1, eu vou ter um resultado 1. Quando eu tiver uma das entradas ruim, ele já não vai ter exatamente o resultado 1. Vamos ver isso utilizando aqui nosso simulador. Eu vou entrar com o valor A. O A vai ser um tipo de entrada. E eu quero utilizar o operador de... deixa eu ver aqui. O I, ó. O I é esse cara aqui, ó. Conjunção. Então eu vou usar ele com o B. Então vai ser A, AND, o operador lógico AND, B. Ele vai gerar na tabela verdade para mim. Então, ó, quando A tiver uma entrada 1 e B tiver uma entrada 1, eu vou ter uma saída, que é a saída da operação 1. Nas demais, ó, quando tiver numa entrada e 0 em outra, ou 0 no A e 1 no outro, ele sempre vai retornar 0. E na pior das situações, que seria 0 e 0, ele vai retornar 0 mesmo. Então, isso aqui, pessoal, eu posso até meio que usar como se fosse um fator de multiplicação, né? Ó, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, e 0 vezes 0 é 0. Então ele faz como se fosse uma multiplicação utilizando esse operador matemático, tá? Então, seguindo aqui o barco. Agora, se eu quiser fazer uma operação de disjunção, ou seja, uma operação OR, né, entre A e B. Então, vou colocar para ele montar a minha tabela verdade, baseada nessas duas entradas. Então, ó, ele vai ter a operação 1, quando ele tiver uma das entradas 1 e a outra entrada 1, ele vai retornar 1. Quando ele tiver um valor 1 em uma das entradas e 0 em outra, ele também vai voltar 1. E quando ele tiver 0 em 1 e a outra 1 também vai tornar 1. Ele só vai voltar negativo, ou seja, com 0 no final da saída, quando nada tiver entrado. Certo? Beleza. Entendi a lógica. Show de bola, então. Então, ó. Tivemos o AND e tivemos o OR. Então, depois de você entender essa questão do OR, tá? Que vocês estão percebendo aqui como funciona, vocês vão ter outros operadores matemáticos, pessoal. Vocês vão ter negação, que é como se fosse tudo que der resultado 1, eu vou negar para ter o inverso, ou seja, o que tiver 1 vai virar 0, aí ele vai virar, aqui no caso, o AND com negação, ele vai virar um NAND, né? Ó, a negação da conjunção. E quando eu juntar o OR com o negação, ele vai virar o NOR, né? Que é a negação da disjunção. E aí, até chegar no SHOR, que é o ponto que a gente está querendo entender agora. Como é que o SHOR funciona? Só vamos trocar aqui, vou trocar só o operador. O SHOR, tá aqui, ó. O SHOR, também chamado de operador exclusivo, ele vai retornar true apenas quando os valores de entrada forem diferentes, né? Por isso que ele chama de exclusivo, né? Porque ele precisa ter uma entrada em um lado e a negação na outra, né? Ou seja, apenas um dos caras possui bit ativado. Quando apenas um dos caras tem bit ativado, ou seja, ele vai retornar 1. Quando ou os dois tiverem 1 ou os dois tiverem 0, eles não são exclusivos, ou seja, não tem exclusividade em nenhuma das entradas, e por isso ele vai retornar false. Por que esse cara, ele é tão utilizado na criptografia? Porque, pessoal, eu meio que tô sempre invertendo a entrada, sabe? Olha, quando eu tenho uma entrada 1 com 0, ele retorna 1. Quando eu tenho 0 com entrada 1, ele dá 1 também. Então, tipo assim, eu consigo ter variedade de possibilidades praticamente só pela inversão de bits. É um negócio muito louco, né? Então você tem uma variedade muito grande de possibilidades aqui, e a lógica, ó, só o fato de eu inverter algo me permite retornar para o estado anterior. A gente vai ver um pouquinho disso aí quando a gente for falar do SHOR em si, lá no script, tá? Mas entendam o seguinte: se eu fizer agora o 1 com o 0, ele vai dar 1, certo? Se eu quiser inverter o valor ou a operação, eu posso pegar o 0 com 1 e ele também vai dar uma operação invertida. Então, tipo assim, uma característica interessante para você entender na criptografia do SHOR é que sempre você pegar o valor da entrada, as duas entradas e o resultado você multiplicar pela entrada novamente, você vai ter o outro fator. Então, tipo assim, eu consigo retornar um valor multiplicando, fazendo uma operação SHOR de novo com a saída. Então eu consigo verificar a entrada de novo. Que essa é a lógica, pessoal, que vocês vão ter que ter aqui. Mas antes disso tudo, vamos ver o source code aqui. O código-fonte dele, pessoal, é um pouquinho grande, tá? Mas é bem tranquilo de se entender. Primeira coisa, esse array aqui, é como se fosse uma matriz de dados, tá? Esse array tá com show password
definido como no. E se você for lá embaixo, para poder liberar a flag e mostrar, ele diz que o show password tem que dar igual a yes. Só que a gente não pode modificar esse dado aqui ainda para yes, porque a gente não descobriu ainda aqui. Então o primeiro que a gente tem que fazer, a gente vai ter que descobrir aqui, para depois que descobrir aqui, a gente gerar um novo cookie com esse valor setado do yes. Aí sim a gente vai conseguir mostrar a flag, tá? Bom, o que eu gosto de fazer? Eu gosto primeiro de pegar esse aqui e vamos tentar fazer um processo de simplificação do código. Então eu vou colocar aqui no PHP Code Online, vou botar esse programa aqui, beleza? Vou abrir ele aqui, beleza? E vamos entender esse código, o que ele está fazendo, né? Primeira coisa, aqui ele já fez esses dados, deixar ele quietinho no cantinho dele aqui. Aqui eu tenho uma função, onde essa função é uma função PHP, onde ele faz ele encripta os dados via shor, né? Então eu já sei que essa função aqui é que está fazendo a operação shor para mim, né? E essa operação, ela tem uma entrada in, que ela é passada aqui, tem a chave que aqui está censurada, mas eu vou ter uma saída, e a saída teoricamente aqui está em branco. Ele vai fazer uma série de interações, que é exatamente as operações de bit a bit lá, baseado no texto, ou seja, ele vai pegar o caractere que está sendo utilizado, vai converter aquele caractere em binário, depois ele vai fazer uma comparação bit a bit e vai retornar um caractere de novo. Então é isso que essa função ela faz, tá? A partir disso ele retorna o texto após passar pela operação shor. Beleza, vamos continuar aqui. Aqui no load data, ele também passa um dado para ele, e aí aqui eu já percebo o seguinte, ó, que o global cookie é chamada global cookie, que essa função é uma função do PHP quando eu quero manipular cookies, tá? E aqui eu tenho um if, que eu tenho que até que organizar, ó, que ele não está indentado direito. Se você não prestar atenção nisso, na indentação, você não vai conseguir entender isso aqui. O que esse aqui vai fazer? Ó? Ele vai checar se existe um data lá no global cookie. Ou seja, se for a primeira vez que eu vou abrir a página, vocês concordam que o cookie ainda não estava gerado, correto? Ele só vai gerar o cookie depois, ou seja, o cookie já vai estar gerado depois que você abriu a página e vai tentar pela segunda vez. Então se for a segunda vez que você carrega a página, o cookie já tinha gerado e aí sim, ele vai entrar nesse código aqui. Então, como é uma coisa que só vai acontecer a partir do segundo momento, ou seja, da segunda vez que você vai entrar na página, vocês colocam na cabeça que aquele código é um código desnecessário, porque ele só vai ter lógica se eu tentar refazer o código. Ou seja, tentar refazer o cookie. Ele é um código para revalidar o cookie, né? Então esse código aqui não faz sentido para mim. Então eu posso fazer o quê? Posso eliminar ele. Puf. Então já estou simplificando o meu código. Então, agora no fim, o que eu tenho? O que o load data faz? Ele recebe um valor, ele joga para dentro de myData o valor da entrada e retorna myData. Simplificando mais aqui, já que eu não estou usando mais o cookie, nada relacionado a cookie, eu posso remover essa linha. Se a entrada vai ser def e ele só está trocando aqui de variáveis, eu posso dizer que a saída também agora vai ser def. Entenderam, pessoal, essa lógica? Então eu estou agora simplificando as coisas de acordo com a minha necessidade. Então eu vou deixar essa função aí, porque eu não sei ainda aonde é que ela é utilizada. Mas eu vou saber que o valor que entrar nela vai ser o mesmo valor que vai sair, né? Voltando aqui. Agora esse aqui, ó, a função saveData. Ele vai passar um dado para ele e vai setar um cookie lá, ó. Essa é a função que seta o cookie no navegador. E aí ele passa por uma série de operações, ó. Primeira operação, ele encoda em base 64. Segunda operação, ele usa a função de short encrypt aqui, ó, que é que ela tá aqui em cima. E a terceira operação, a terceira função, ele encoda esse JSON. Ele encoda essa parada em JSON. Show de bola. Aqui, pessoal, ele faz o seguinte, ele pega o data, ele cria uma variável data para dar um load data. Esse load data passando um default data. Onde é que tá o default data? Default data tá aqui, ó. Então isso aqui é como se eu pegasse isso aqui, olha a lógica, tá, pessoal? Vou pegar esse cara aqui, ó, dar um Ctrl C nele. É como se eu estivesse passando aqui dentro, ó, tudo aquilo ali dentro, ó, correto? Que é a função? Função load data. Então se a load data, ela vai pegar e vai retornar o mesmo dado que eu tô passando, então isso aqui tudo pode ser trocado por isso aqui, ó. Entenderam? Olha a complexidade disso aqui, tá? Por que eu troquei? Porque a função lá tava basicamente tudo que entrava era a mesma saída. Então, se a entrada era essa, a saída também, ou seja, o que vai estar salvo dentro de data, vai ser exatamente esse cara aqui, tá? Então tem que ter cuidado, pessoal, porque aqui dentro tem aspa dupla, né? E aqui fora teria que, teoricamente, ter uma aspa simples, né? Então vamos trocar aqui só para não dar BO. Pronto, beleza. Show de bola. Continuando então. Aqui, pessoal, ele novamente vai verificar se eu estou passando um BG Color. Esse BG Color, pessoal, ele vai fazer parte da operação? Vai.
mas eu não posso mexer nesse BGColor, porque o cookie ele vai mudar de acordo com o valor que eu alterar. Então eu vou deixar esse valor padrão, tá? Eu preciso deixar esse valor padrão para me poder ou seja, eu preciso retornar esse valor original, porque o cookie que a gente está trabalhando agora, que é esse cara aqui, ó, ele já está utilizando esse valor aqui. Se eu mudar esse valor aqui, esse cookie eu já vou precisar pegar outro cookie para utilizar aqui, tá bom? Então, não vou mexer nesse cara. Então aqui ele faz meio que uma validação, ó, para poder salvar dentro de BGColor esse valor que está aqui. Então também é uma função que eu não vou usar. E aí por fim eu tenho Save Data. Vai passar o quê? Vai passar o data. O que é o data nesse momento? O data é esse cara aqui. Então eu posso dizer que isso aqui, olha aqui que eu estou fazendo, é igual a esse aqui. Certo? Então eu posso eliminar também essa linha. E aí cadê a função Save Data? A função Save Data tá aqui. E ele usa a variável D. A D, ó, é essa entrada aqui, ó. Então eu também posso dizer que isso aqui é isso aqui, ó. E aí eu tiraria essa entrada aqui. Então eu tenho, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo. Agora eu estou dizendo que essa função Save Data não vai ter entrada. Por quê? Porque eu já setei automaticamente o valor da entrada aqui. Ok, pessoal? Fica tranquilo, entenderam a lógica? Agora vou apagar também essa função, tá? Já que essa função, teoricamente, ela não vai ser mais chamada, eu preciso tirá-la daqui de dentro também. Então eu vou deixar só o conteúdo dentro dela, transformar ele num script simples. Ok. Agora vamos lá. O que o JSON Encode faz? O JSON Encode, ele vai encodar, ou seja, vai transformar esse array que está aqui dentro em um JSON. Então se você fizer isso aqui, ó, eu vou pegar, copiar esse cara aqui, vou até abrir uma outra aba, vou duplicar essa aqui, ó. Duplicar a aba. Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Esse aqui não sei não. Eu vou fazer o seguinte, eu quero dar um eco, ou seja, eu quero mostrar um alerta. Não é um alerta, na verdade, eu quero mostrar na tela o que o JSON Encode vai retornar disso aqui dentro, né? Então, falta fechar a parênteses aqui, ele fechou, ó, com duas funções, eu vou dar um rum. Ó, é isso aqui que vai ser retornado. Então ele transformou esse array aqui dentro nisso aqui. Então, se eu tenho isso aqui, eu posso voltar lá de novo, olha a lógica. E eu posso remover esse cara aqui, olha aqui, ó, JSON Encode, tá? Com um parênteses, esse cara aqui, e vou colar essa string aqui agora. Aqui tem que ser em aspas simples, porque já está utilizando aspa dupla dentro. Ó, já estou simplificando mais ainda. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui então. A load data não está sendo mais usada em canto nenhum, também posso remover. Aqui dentro, eu tenho agora o set default data, que também não está sendo usado em canto nenhum mais. Mas como eu vou precisar, talvez, desse valor, por quê? Porque ele entra, pessoal, esse set default data, lembra lá que ele entra dentro da operação aqui do short, né? Na verdade nem precisa não, é verdade, não precisa. Vou apagar tudo, porque ele já está aqui embaixo, ó. Se eu precisar trocar, você troca aqui. Beleza? Então ficou agora isso aí. Ele seta um cookie para mim, com valor, com a propriedade data, encodando, passando esse valor agora aqui dentro da operação short. Então o in aqui é aqui, ó. Tá entendendo, pessoal? Então estão conseguindo raciocinar? Então o in vai ser esse cara. Então eu posso vir aqui, copiar esse cara e colocar aqui no lugar do in. Estou dizendo que o in é esse cara aqui. Então, ó, já tira essa opção daqui. Outra coisa que eu posso fazer é, beleza, já que essa função não é chamada, não vai ser mais chamada aqui, que isso aqui basicamente eu vou deixar de usar, eu vou simplesmente apagar essa função também. Não vai ter retorno. Isso aqui vai ser a operação, que eu vou precisar manter. E aí tudo aquele códigozão, pessoal, se simplificou nisso aqui agora. Eu ainda vou ter um out text. Então eu posso dar um print aqui, um echo no saída out text, para ele me mostrar o resultado, porque eu quero saber o resultado, né, desse cara aqui depois ele passar do short. E aqui, pessoal, vocês lembram lá que eu falei que o short, quando você pega o resultado do short, né, e você faz o processo de multiplicar o resultado por uma das entradas, você vai ter a entrada faltante? Então é mais ou menos aquele negócio da matemática, né? Então x mais 1 igual a tanto. Então se eu fizer ali o inverso, fizer essas operações inversas, eu vou conseguir descobrir x, né? Então se eu tenho um resultado e tem um dos fatores de entrada, eu consigo descobrir qual é o valor de x. Então eu tenho o resultado, não tenho o resultado? O resultado está aqui no meu bloco de notas, ó. Eu tenho um resultado. E eu também tenho uma das entradas. Qual é uma das entradas? É isso aqui, ó. Então baseado nisso aqui,
E na minha entrada, eu consigo fazer uma operação. Só que tem um detalhe, pessoal. Esse cara aqui, vocês estão percebendo que ele tá diferente desse aqui, né? Esse aqui tá como se fosse encodado, né? Esse aqui não tá. Por quê? Porque ele, do mesmo jeito que o cookie, quando é setado, ele passa por um processo de operações, esse cara também, que tá lá, ele precisa ser desfeito esse processo. Ou seja, os dados eles precisam estar da mesma forma, digamos assim, né? Para poder serem trabalhados. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse valor, vou abrir um carinha chamado CyberChef, acho que até que a gente já falou dele. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui é, ó, vou colocar esse valor aqui, certo? Só voltando lá pro código, o código original, vou deixar isso aqui. Ó, quando ele era setado, ó, set cookie. Mas bem aqui, ó, bem aqui que ele vai fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora, tá vendo? Quando ele ia setar o cookie, pela primeira vez, teoricamente, depois ele ia pegar o JSON decode, ele ia jogar isso aqui, ia setar. Na verdade a operação é o seguinte, ao contrário, né? Aqui tá o cookie, ó. Ele vai decodar em base64, depois ele vai fazer a criptografia short e depois é que ele vai fazer um JSON decode. Então vamos aqui, ó. O que eu vou fazer primeiro? Preciso primeiro tirar esse encode de URL aqui, que é diferente daquele encode que eu tava falando, tá, pessoal? Isso aqui é só para me mostrar, porque às vezes o HTML, o servidor, ele encoda a URL para tirar alguns caracteres que ele considera estranhos, né? Então eu posso vir aqui, ó, URL decode, para ele transformar esse cara num base64 de verdade, ó. Então agora tem um base64 de verdade. Como é que eu sei que ele é um base64 de verdade? Porque ele tá terminando com um H, um igual aqui, isso aqui é uma característica de um base64, né? Agora quando você tenta dar um base64 aqui, um from base64, ou seja, para me decodar, você pode perceber que ele está retornando uns caracteres estranhos aqui. Por quê? Porque aqui, pessoal, esse dado que está retornando desse cara aqui é um dado que já está criptografado baseado na operação short. Ele não é o resultado da operação short. Nem todo resultado de operação short vai ser caracteres bonitinhos, não. Ele está desse jeito aí, todo embaralhado, né? Por quê? Porque quando ele foi fazer a operação bit a bit, ele retornou um bit totalmente diferente, e aquele bit, a representação textual daquele bit alterado, é outro caractere. Então por isso que ele voltou 0, 1, cifrão, tal. Então isso aqui é a resposta certa, tá certo. Só que eu vou pegar esse cara aqui, porque pode ter algum caractere aqui, visivelmente falando, que não está sendo interpretado, mas ele tá lá, né? Então eu vou pegar o caractere em base, eu vou pegar a cifra, o texto aqui em base64 mesmo, e vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá pro código, e vou dizer que a entrada daqui vai ser o base64. Só que eu não posso operar os dois do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estão diferentes, né? Um está encodado em base64, outro está em texto puro. Ambos teriam que estar aqui dessa forma aqui, esse dessa forma e o outro do jeito que estava. Então, para poder fazer isso, eu preciso jogar dentro dessa variável o valor decodado, né? Então, eu vou usar aqui essa função aqui, ó, base64 decode, né? Então, eu vou abrir e fechar parênteses. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar essa string, vai decodar para mim esse cara, que vai gerar, que vai ficar, virar isso aqui, e isso aqui tudo vai ser salvo dentro da minha variável key. Beleza. Agora que o valor de key, que teoricamente é esse resultado aqui, está igual, né, ao valor disso aqui, teoricamente a representação em texto daquilo, os dois estão iguais, eu consigo fazer a operação de short, novamente, para mim reverter aquilo que estava acontecendo, tá? Então, ó, vamos rodar aqui. E ele retornou, pessoal, esse monte de caractere aqui, que você deve dizer assim, meu Deus, o que é isso aqui? Eu já tô ficando doido já com essa toda de informação aqui nesse vídeo. Pessoal, eu falei, esse desafio, pra mim, eles deveriam botar esse desafio mais pra frente, né? Porque ele é um desafio muito complexo, né? Pra você entender e tudo mais. Mas ele tá aqui, eu tenho que fazer, né? De qualquer forma. Mas enfim, ó, só pra vocês perceberem, ó. Ele tem uma repetição, é KNHL, 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 KN. Por que tá essa repetição? Porque, pessoal, aqui, quando foi gerada a primeira vez, aqui era pequena em relação ao texto que foi utilizado. Então quando aqui ela é pequena, ele vai repetindo aqui várias e várias vezes até encontrar o mesmo tamanho do que você quer. Porque quando você vai fazer uma operação short bit a bit, né, os dois textos também precisam estar no mesmo tamanho, né? Não tem como você fazer com textos diferentes, tamanhos diferentes. Então ele simplesmente replica esse código que você colocou, essa aqui, para poder dar o tamanho exato do outro texto, né? Então agora a gente já descobriu qual é aqui, pessoal. A gente já descobriu qual é aqui, né? Então agora que eu descobri qual é aqui, eu posso vir aqui, substituir esse cara pela aqui, que é esse cara aqui. Pronto. Agora que eu já descobri aqui, pessoal, se eu rodasse de novo aqui, ó. Calma aí. Bota um ponto e vírgula, né? Ó, se eu rodasse de novo, olha esse aqui, ó. Esse cara, se eu não me engano, é 01, né? Ó, 01, N6,
N6. Tá vendo? Eu consegui, pegando aqui e o valor padrão, regerar o mesmo que eu já tinha conseguido antes. Então isso me confirma que eu consigo com o resultado... Olha de novo, eu peguei qual era o resultado antes? O resultado era aquela repetição. Eu consigo com o resultado do que eu fiz, regerar de novo o primeiro valor, que é o que eu tinha do cookie. Então isso meio que valida que o que eu fiz deu certo, deu ok. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar esse valor para yes, que é no parâmetro lá de checagem, para que ele funcione de uma forma que libere a flag, né? Só que aí também tem outra coisa, eu não posso jogar esse cookie dessa forma, o cookie tem que estar encodado em base64, né? Então eu vou precisar pegar aquela função lá, que é essa aqui, ó, base64 encode. Eu vou colocar aqui base64 encode, e agora a saída daqui vai retornar em base64. Agora sim, eu pego esse novo cookie que eu criei, vou inspecionar a página, vou em armazenamento e vou dar um enter. Quando eu der F5 agora, se tudo estiver certo, pronto, a senha do Natas 12 é essa aí. Que é isso aí, pessoal. Mas essa aqui foi pesada, eu digo, porque realmente até pra mim, tipo, ela é uma sala bem complexa de se explicar, porque ela envolve muitas coisas, muitos requisitos, e eu tenho certeza como tem muita gente boiando aqui, tá? Mas como eu falei, essa sala requer muito requisito de entendimento. Se você não entendeu esse vídeo, não se preocupa, pessoal. Não se preocupa nesse momento de entender tudo, tá? Façam a sala, repliquem o que eu fiz aqui, depois tentem aprofundar o seu conhecimento naquilo que você não entendeu. Ocla, não consegui entender a parte da lógica ali dos códigos que estava simplificando. Então você precisa estudar um pouco mais de PHP, né? Não consegui entender a lógica da operação short. Pessoal, eu passei aqui uma simplificação da simplificação, e talvez nem tenha sido a melhor explicação possível. Por quê? Porque, como eu falei, eu não sou um cara muito de criptografia, tá? E criptografia envolve muita matemática, vai envolver muito conceito lógico, então, tipo assim, eu não sou talvez a melhor opção para você entender sobre isso. Então, procure talvez algum outro profissional que explique melhor essa parte da operação, que trate melhor com isso, para que você possa até clarear um pouco mais essa questão da operação short, beleza? Bom, continuando aqui, agora que a gente tem a chave da sala 12, né? Vamos para a sala 12. Vamos deixar essa aqui de lado. Que a que vem agora aqui é mais gostosinho. Agora é mais, né? Agora é mais suave. Realmente essa sala ela é bem pesada, tá? Voltando aqui. Agora eu tenho um carregamento, pessoal, de um arquivo. Esse carregamento de arquivo, como você pode ver aqui no código, ele meio que... Você pode até simplificar depois aqui, tá, pessoal? Nesse código, mas basicamente ele gera uma random string, ou seja, ele gera um nome aleatório pro arquivo, tá? Esse nome aleatório ele joga pro front-end, ou seja, se você botar para inspecionar aqui esse formulário, vocês vão perceber que existe um campo aqui, um input já tipo hidden, com dois parâmetros, ó. Um parâmetro que define o tamanho máximo do arquivo, e aí você pode modificar esse tamanho máximo também, se você quiser, para determinar o carregamento de arquivos maiores do que você precisa. E também define aqui, ó, um valor padrão do arquivo, ó, que vai ser carregado, né? Ou seja, eles fizeram, geralmente o processo é o quê? Eu carrego o arquivo aqui, quando o arquivo estiver no servidor é porque ele vai fazer isso, ele vai fazer a manipulação do nome e tal. Aqui eles fizeram o oposto, né? Eles fizeram com que a página, quando eu solicite, ele já faça e gere isso para mim. Não tem muita lógica, exatamente porque eu posso modificar isso aqui, como é a falha. A falha é que você pode modificar o nome e mandar outro nome pro servidor, entendeu? Então essa checagem deveria ser feita no próximo momento que eu envio. Ele envia, verifica o nome do arquivo, muda lá mesmo e já salva lá, né? Não deveria me dar essa opção de fazer, não dar a opção pro front-end de fazer essa modificação. Então a falha aqui é essa. E aí quando você tem esse tipo de falha, e você sabe que a aplicação está rodando uma codificação, um back-end, um PHP, você pode mandar um arquivo PHP para que você possa executar uma shell remota. É um negócio doido, sabe? Mas existem determinadas funções no PHP que permitem executar comando shell. Então ela pega aquela função, a função pega aquele comando e joga pro back-end, pro servidor rodar aquilo ali. Isso aí, pessoal, boa parte dos servidores, por padrão, eles têm essas funções desabilitadas. Mas pode acontecer situações, né, que o servidor habilitou ali porque o desenvolvedor precisava, ou o cara que foi montar o servidor deixou habilitada essa função porque ele nem se preocupou em tirar essas funcionalidades. Acontece demais, pessoal, demais, tá? Então, voltando aqui. Resumidamente é isso, ele faz, ó, ele cria o nome do arquivo, depois ele seta lá esse nome desses arquivos, e o resto é quando eu vou, ó, tá vendo? Aqui, ó, print não sei o que, .jpg.
quando ele cria o HTML de retorno. Beleza? Voltando aqui então. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, vir no meu terminal. Vou abrir meu terminal aqui. Posso até usar o próprio PowerShell, não precisaria, mas eu posso ir aqui no desktop. Deixa eu ver aqui, dá um ls cd desktop, não, cd, é porque ele está sincronizando com o OneDrive, né? OneDrive desktop, ou é área, cd, área do trabalho, isso, beleza. Ó, não tem nada lá, né? Só tem esses arquivos. Eu vou criar um arquivo assim, ó. Eu vou criar um notepad e vou abrir com o... qual que é o nome, né? Sei lá, imagem.php. Beleza. Vou criar esse novo arquivo, ó. Aqui ele. E aqui dentro eu vou abrir um pequeno código PHP. Vou botar aqui PHP. Vou fechar aqui o PHP. Pode ser até dentro de uma linha só. Não precisa. E aqui, pessoal, eu vou atrás de uma reverse shell, né, em PHP. Eu acho que eu tenho aqui. Pode até colocar aqui rev shell PHP. Aí tem esse site rev shell. E aí você pode ir atrás aqui, ó. Vou botar Linux. Aí vamos colocar aqui em PHP. Aí tem outras heavy shells que você consegue subir o servidor, né? Mas não é a nossa ideia, tá? A gente precisa rodar um CMDzinho lá básico que já vai dar certo, ó. PHP CMD. É mais ou menos esse aqui, ó, que eu preciso. Entendeu? A ideia é essa. Então, deixa eu ver, CMD2. Então, ó, posso botar aqui, ó, C, Crash, ZE, Echo, CMD, tal, ou DAI. Então, essa aqui é a função que eu preciso colocar dentro do meu código. Então, vou apagar aqui, ó. Então, ele vai primeiro, ó, se e set, ou seja, se existir um parâmetro CMD, ele vai jogar dentro de um arquivo pré e jogar também dentro de uma variável igual o request de CMD e depois jogar o system dentro do system para o system rodar isso aqui, ó, né? Que é o que eu tô passando, e depois retornar pro pré o resultado. Então, beleza? Lindinho. Vou salvar isso aqui e agora eu vou colocar para ele carregar. Então seleciono, vou ali na minha área de trabalho, que é onde está o meu arquivo, aqui tá ele, ó, imagem, né? Só que, ó, tá vendo que tá como imagem.php? Só que quando ele subir pro servidor, ele vai alterar isso aqui, ó. Ele vai alterar para esse cara. Então eu preciso garantir que esse cara aqui também tenha .php. Por quê? Porque, pessoal, imagine o seguinte. A extensão, querendo ou não, por mais que a extensão não seja uma extensão ou algo crítico no mundo Linux, a extensão vai determinar para o servidor web como ele vai tratar aquele arquivo, né? Então, se ele subir como .jpeg, o servidor ele vai tratar aquele arquivo, quando você visualizar, como uma imagem. Agora, se você colocar ele como .php, o servidor ele vai interpretar aquilo ali como uma aplicação PHP, um código PHP. Então, eu preciso subir esse arquivo como .php, para que ele possa ser executado no servidor como .php. Beleza, pessoal? Fica claro isso na cabeça de vocês, porque às vezes o pessoal acha assim, ah, mas tu subiu uma imagem, não tem como botar uma heavy shell dentro da imagem e poder pegar a imagem pela imagem mesmo? Não dá, pessoal. Pela extensão da imagem, ele teria que ter convertido em PHP em algum momento para que você pudesse rodar essa aplicação, tá? Então, beleza. Ó, já alterei aqui. Esse arquivo também é bem pequenininho, porque ele é só texto, né? Então ele vai ser abaixo de um K. Então não vou precisar alterar esse outro K. E aqui eu já alterei pro nome do arquivo, né? C.php. Vou carregar o arquivo, ó. Ele vai dizer que o arquivo foi carregado com sucesso. E aí eu posso abrir isso aqui numa nova guia. Bom, aparentemente não aconteceu nada, mas eu preciso passar o parâmetro CMD aqui. Como é que eu passo um parâmetro? Dou uma interrogação, CMD igual a ls. Tá aí, pessoal. Todos os arquivos que estão no servidor. Naquela pasta atual. Então eu posso executar agora prompt aqui com vários dados e tudo mais, sem qualquer problema. E como é que eu faço agora para visualizar a senha? Bom, se eu estou no Natas 12, eu quero visualizar a senha do Natas 13, né? E tá aqui o caminho, ó. O caminho padrão que a gente sabe que está visualizando. Então eu vou dar um cat nesse caminho. E aí tá a senha para o próximo nível. Beleza? Tranquilinho. Bom, vamos aqui pro Natas 13. Vou fechar essas janelas. Bom, vamos pro Natas 13. Então, vou fechar isso aqui. Vou deixar esse cara aqui também. Tá no chão. E vamos aqui também voltar. O Natas 13, pessoal, ele é a evolução desse, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eles vão cada vez ficando mais complexo a cada nível que você vai passando. Então, qual é o código? Vamos dar uma olhada no código fonte aqui, ó.
fode, vocês vão poder perceber que agora na parte de carregamento da imagem, ó, bem aqui, ó, exatamente nessa linha aqui, ó, ele adicionou uma linha para verificar, fora verificar se o arquivo ele é grande demais, ele também colocou uma linha para verificar se o arquivo que eu estou subindo, ela é uma imagem. E o que ele está usando aqui? Ele está usando uma função chamada EXIF Image Type. Esse EXIF Image Type, ele é basicamente um verificador de cabeçalho dos arquivos. Bom, antes de a gente explicar isso aqui, eu acho que é necessário vocês entenderem. Eu acho até que eu já tinha falado lá, quando a gente falou um pouco sobre Linux, lá no Bandit. Mas eu vou dar uma reforçada em umas coisas. Por exemplo, se eu criar um arquivo, vamos supor o seguinte, vou criar um arquivo, vou criar com Taut mesmo, tá? Vou criar um arquivo chamado imagem.jpg. Beleza. Esse arquivo, pessoal, ele é o quê? Ele é uma imagem? Ele é um texto? Ele não é nada? O que ele é? Primeira coisa, você precisa entender o que aquele arquivo é. Aí geralmente a gente usa file, né? Se não file.jpg, ele vai dizer o seguinte, olha, não tem definição pra esse cara. Esse cara, por enquanto, ele é nada. Ele tá vazio. Beleza, show de bola. Agora se eu vir nele aqui e abrir um Vim, colocar .jpg, e eu começar a escrever alguma coisa aqui dentro dele, salvar, mesmo que ele tenha uma extensão JPG, o file agora vai dizer o seguinte, olha, esse suposto arquivo JPG, ele é um ASCII text, ele é um arquivo de texto. Ou seja, voltamos ao ponto original. A extensão do arquivo não define o arquivo. Não é porque eu estou subindo um arquivo PNG que ele é um PNG. Mas o que o file ele lê no fim das contas? Né? Ele lê uma coisa que a gente chama de magic numbers. O que são os magic numbers? São alguns bytes, né, que estão no começo de cada arquivo que você tem. Então, vou pegar aqui eu lembro que tinha uma. Eu acho que esse pixel.png ali. Deixa eu dar um. Esse cara é esse cara. Por exemplo, ó, eu vou dar um file do pixel.png. Ele tá me dizendo que ele é uma imagem PNG. Então, onde é que ele extraiu que esse arquivo de fato é uma imagem? Como é que ele checou isso? Aí a gente pode rodar o comando XXD. O comando XXD permite a gente visualizar a estrutura hexadecimal ou os bytes que constroem aquela imagem, que representam aquela imagem. Então, eu vou dar um XXD do pixel. E vocês podem perceber através dessas três colunas, que aqui é como se fosse a sequência, né? Aqui eu tenho um valor hexadecimal e aqui eu tenho uma representação ASCII. E aí nos primeiros bytes aqui, ó, vocês podem perceber que esse 8950-4E47 é exatamente esse aqui, ó, esse ponto PNG. Então isso aí, pessoal, é o Magic Number. O que quer dizer então que se eu pegar esse Magic Number e jogar dentro do arquivo TXT, ele vai ser agora vai reconhecer agora como um PNG e não como mais um texto? Sim, a ideia é essa. Então a gente consegue burlar mecanismos de verificação passando um Magic Number falso para aquele arquivo de texto, burlando essa verificação do servidor. Então a gente consegue fazer esse processo de uma forma bem simples, né? E, inclusive eu até separei aqui, enquanto eu estava documentando isso, acho que não tem estudos. E uma das coisas também que vocês devem fazer, pessoal, sempre documentem tudo que vocês têm dúvida, tá? Não precisa documentar tudo, mas documentem tudo que é muito novo. Por exemplo, nunca ouvi falar de Magic Numbers, não sei como buscar. É uma informação que apareceu aqui e ela é o pulo do gato. Anotem muito isso aí. Agora, tipo assim, é uma informação relevante? É, mas eu consigo achar facilmente na internet. Então, beleza, vocês podem anotar ou não. Aí depende de vocês, tá? O que eu uso hoje é esse senso de urgência do que precisa ser anotado e o que não precisa, né? Então, coisas que eu acho que é tranquilas, se anotar, eu não anoto. Anotei aqui porque eu queria organizar, mas é uma parada super de boa, tá? Bom, aí aqui a gente tem os Magic Numbers, ó. Novamente falando, ó. Tá aqui, ó. 8950-4E, 47, 0D, 0A, ó. 1A, 0A. Ou seja, todos esses caras, essas quatro partes aqui representam o Magic Number do PNG. O Magic Number do JPEG é esse FF, D8, FF, E8, E0. São esses quatro hexas, né? Esses quatro valores, na verdade, aqui. 4 bytes, né? São bytes, representação de bytes, aqui de cada um, tá? Então, é 4 mesmo. Aqui é 1, 2, 3, 4. Isso. Beleza. Então, eu consigo fazer, pessoal, esse processo de uma forma bem tranquila. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou primeiro criar um arquivo falso. Como é que eu vou criar um arquivo falso? Eu vou dar um echo
"-E". Por que "-E"? Porque eu quero que ele interprete caracteres de escape, né? Que é o que a gente vai utilizar agora. O "-E", vou colocar aqui entre aspas dupla, 0x. O 0x e vou colocar o valor numérico aqui. A gente pode até já estar pronto aqui já. Eu deixei já até prontinho já para, ó. Que na verdade, eu posso usar o 0x, mas ele vai usar o barra x, né? O barra x e o valor do hexa, ó. Então, barra x, valor do hexa, barra x, valor do hexa, e assim vai, ó. Então, antes de criar, vou até copiar aqui já, vai. Copiar. Eu vou colar. E aqui, ó, tem o meu arquivo JPG, que eu vou criar o arquivo falso. Vai criar aqui, tipo, hoje, esse arquivo hoje não existe, né? Deu eco. Agora, se eu der, ele criou, olha o arquivo hoje. Se eu der um file do arquivo hoje, olha o que ele é. Ele é um arquivo JPEG. Como é que eu confiro os bytes dele? Dá um XD do arquivo hoje. Vocês vão perceber, ó, que aparentemente não está sendo visualizado aqui. Ele começa dessa forma, mas isso aqui, ó. FF, D8, FF é 0, 0A. Então, se os bytes estão inseridos aqui, né, os valores estão inseridos aqui. E agora, pessoal, eu posso inserir o meu conteúdo malicioso. O que é o conteúdo malicioso? É o conteúdo do CMD. O comando CMD, que é o mesmo que eu usei na outra vez. Então, eu posso vir aqui. Inclusive, acho que ele já está até salvo aqui. Então, eu posso dar um eco. Agora, esse eco vai usar o parâmetro -n, se eu não me engano, para que ele coloque apenas os dados, né? Ó, -n. Eu posso jogar a payload agora aqui dentro, né? Então, -n. Agora, aspa dupla. Vou colocar um Windows V aqui para poder pegar a Heavy Shell, ó, tá aqui, ó. Vou fechar e vou jogar com maior, porque se eu colocar maior, ele vai sobrescrever os Magic Numbers. Então, tome cuidado para você colocar maior, tá? Eu quero adicionar as coisas, eu não quero substituir o que tem lá, né? Eu quero substituir pelo hoje.php. Então, vou dar Enter. Aí ele fala que, essa aqui é. É porque aqui tem que ser aspa simples, porque dentro já tá usando aspa dupla. Beleza, sem problema. Aspa simples. Perfeito. Agora eu vou dar um XXD no hoje. Olha o que acontece, ó. Ele tem o Magic Number dizendo que ele é uma coisa, mas dentro, a partir daqui pra cá, é meu código PHP. Então tem literalmente aqui como se fosse um malware já, né? Eu tenho uma coisa dizendo que é uma coisa, mas no fim ele é outra, né? Então o conceito já começa por aí, beleza? Então, criei ele. Vamos voltar aqui pro Firefox. E agora, pessoal, vou selecionar esse cara. Esse arquivo hoje, ele tá dentro do meu Kali, Home, Okla. Se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente onde tá. Tá dentro do meu área de trabalho, né? Já sei. Vou dar aqui uma copiada aqui do hoje. É o hoje.php, né? Copiar, ó. Copiei. Agora eu vou desafixar. Fechar só. Vou aqui no meu Kali, Home, Okla. Vou jogar dentro de Hacking Payloads. Deixar ela aqui. Senão vou ter permissão. Deixa eu botar aqui. Beleza. Então, ó. Vou voltar lá na aplicação. Vou procurar pelo Hacking. E vou pegar a hoje. Mesma coisa, viu, pessoal? Eu vou ter que inspecionar aqui, ó. E vou ter que trocar aqui, ó, o ponto PHP, né? Como eu falei, ele precisa subir com PHP, ele não pode ter a sua extensão alterada, né? A única diferença agora é que o servidor ele não vai conseguir mais reconhecer que aquilo ali não é uma imagem verdadeira, né? Vou carregar, beleza, subiu, ó. Ó, ele já deu umas paradinhas aqui, interrogação CMD igual ls, ó, já retornou lindamente. E aí, pessoal, agora pegar a flag do Natas 14, né? Cat Natas 14. E aqui está a senha para o próximo nível. E agora o último, né? Pra gente encerrar, que a cabeça da galera já deve estar doendo já, né? Então vamos para o Natas 14. E a tendência, pessoal, é piorar, viu? Tipo, a gente tem 30 e tantos níveis. Esse aqui é legal. Esse aqui é um dos primeiros de SQL Injection. Inclusive a gente falou sobre um pouquinho de SQL Injection quando a gente tava falando um pouco do PHP, né? Mas aqui a gente vai ter o seguinte, ó, vamos lá. O que é o SQL Injection? Né? A gente tem um código, um formulário de login, inclusive muito parecido com o que a gente tinha lá, que a gente fez. E esse código de login, ele faz uma verificação, ele faz uma query. Ele primeiro faz a conexão, ó, com o banco, né? E faz um vínculo com o DB e depois roda uma query. Usando o que? Ele faz uma consulta de todas as colunas,
na tabela de usuários quando o username foi igual ao que eu passar lá no campo de username e a senha foi igual ao que passar no campo da senha. Só que aqui, pessoal, vocês estão percebendo que não existe nenhum tratamento da entrada desse dado. Então eu posso botar qualquer coisa lá, groselha aqui como usuário, que ele vai entrar. Posso botar uns caracteres estranhos aqui, que ele vai interpretar esses caracteres estranhos do jeito que eu colocar. Isso aí que é a falha. Porque se eu estou abrindo uma coisa com um caractere, por exemplo, aspa dupla, eu posso usar esse aspa dupla dentro do meu conteúdo para fechar e forçar o PHP a ignorar tudo que tem posterior. E aí que é a falha de SQL Injection, né? Para começar, né? Para começar, a gente poderia estar pegando os dados do banco todo, né? Que é a ideia aqui, se eu não me engano. Não, a ideia é fazer login. Ó, fazer login. Então, tipo assim, eu consigo ter uma fragilidade enorme. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente, ó, pegar até esse cara aqui, essa consulta, vamos colocar aqui no bloco de notas só para vocês entenderem melhor. Ó, eu tenho aqui o select from users. Quando? Aí aqui, ó, vamos supor que eu passe lá o seguinte, eu passe admin, né? Então esse backscape aqui tá dizendo que é como se fosse, né, para ele ignorar esse cara como, tratar esse cara como um escape verdadeiro, ou seja, porque o SQL requer que tenha uma string aqui. E esse outro caractere aqui é para poder matar, para poder passar o valor que vai vir através disso aqui, né? Então, vou tirar esse cara aqui porque ele não precisa dessa consulta nossa. E nem esse aqui dessa consulta. Então vamos lá. Então a consulta, teoricamente, vai ser assim, ó. Tudo que eu passar lá, vou botar até assim para ficar melhor. Tudo que eu passar lá, ele vai tratar dessa forma. A query do banco de dados vai ser essa aí. Só que aí você pode fazer o seguinte, ó. Eu posso passar lá no campo, admin igual. Aí eu faço assim, ó. Admin aspa dupla. Aí o que esse código vai acontecer? Ele vai achar que essa aspa dupla que eu estou colocando aqui é a de fechamento dessa aqui. E aí a partir daqui, se eu já fechei a parte do usuário, eu posso continuar colocando comandos SQL. E aí qual é o comando que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar OR 1 é igual a 1. Ou seja, como é que ficou a consulta agora? Selecione todos os usuários quando username for igual a admin. Vamos supor que o usuário admin exista. Se o usuário admin existir, ele é uma operação OR. Então se uma das entradas aqui for verdadeira, ele já vai entrar. Se existir admin, ou seja, se eu conseguir acertar o usuário, ele vai conseguir entrar. Ele já vai validar. Caso não exista admin, ele vai cair na segunda coisa. Que a segunda coisa é o quê? 1 é igual a 1? Sim, 1 é sempre igual a 1. Então ele vai se tornar verdadeiro. E aí eu forço a aplicação a ignorar tudo que vem posterior, dizendo que o que tiver aqui, que é o que valida a senha de fato, vai ser todo ignorado. Então eu posso simplesmente pegar esse cara aqui e colocar aqui no meu username. E aí eu tenho uma payload em SQL, coloco qualquer coisa na senha só para preencher e dou um login. Pronto. Fiz uma invasão a um painel, onde teoricamente eu nem sei o usuário, mas com essa simples injeção de comandos. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então, vamos matar aqui. Próxima aula, eu acredito que eu vou tentar explicar um pouco mais sobre SQL Injection, dar uma revisada nisso aqui, já que a gente vai ter talvez até mais uma ou duas de SQL Injection. Então é interessante que a gente faça uma revisão sobre isso, para que isso fique claro para vocês, pessoal, como fazer esses testes, tá? Inclusive tem alguns laboratórios que eu vou iniciar talvez alguma sequência, que é as do PortSwig. Então tem vários laboratórios sobre várias vulnerabilidades, mas eu quero primeiro encerrar essa série do Natas, quero encerrar também a série de servidores web. A última aula vai ser exatamente falando sobre DNS, publicação do site e subindo a aplicação, porque eu quero que vocês entendam todo esse processo de como funciona hoje. E é isso, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo ou entra lá no nosso Discord do Alquimia, para que vocês possam estar tirando essas dúvidas, beleza?